Flamengo vai tentar atravessar o Palmeiras e trazer o Gerson de volta? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Além disso, tem Flamengo tentando 2 jogadores do Corinthians aí numa possível troca por um atacante do elenco atual. A gente vai trazer os detalhes também no vídeo. Tem o Landim esclarecendo que nunca assinou nada referente a direitos de transmissão, referente a esse rolo aí da Libra. A gente vai trazer todos os detalhes dessa entrevista que ele deu pro Globo. Tem o jogo contra o Sport finalmente marcado e o Sport já vendeu o mando de campo e traz até um certo benefício pro Flamengo. A gente vai falar também no vídeo de hoje. E tem renovações muito perto do anúncio. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando com a agendinha. Como sempre, Flamengo voltou a treinar nessa quinta-feira. Treina hoje normalmente, treina amanhã, segue a preparação aí para a próxima partida no dia 15, na semana que vem, contra o Botafogo. Elenco completo à disposição, Pulgar treinando de novo aí com o elenco. Saul, que estava com algumas dores ali, também voltou normalmente a treinar. Então, Flamengo segue essa preparação, segue também conversas ali de renovação, tem negociações já para o fim do ano começando a esquentar. Tem essa questão aí do Gerson, vai pro Palmeiras, não vai? Flamengo vai tentar, não vai? A gente vai trazer alguns detalhes de bastidores aqui para vocês também. E, para começar, a gente vai trazer aqui a informação de que o jogo entre Flamengo e São Paulo, na verdade São Paulo e Flamengo, que seria no dia 5 de novembro, vai continuar sendo no mesmo dia, porém foi retirado de lá do Morumbi, vai acontecer na Vila Belmiro, por conta aí de alguns shows que vão ter lá, Imagine Dragons, Linkin Park, Dua Lipa, uma galera vai fazer show lá no Morumbi, e aí o jogo foi alterado para Vila Belmiro. Não acho que o Flamengo faz muita diferença nisso aí, a proporção das torcidas vai continuar a mesma, e a Vila Belmiro é um pouquinho menor, talvez menos gente, deu uma diferença na partida, mas não acho que é nada significativo para o Flamengo não. Mas foi alterado aí o local, a partida vai acontecer na Vila Belmiro. Um jogo que teve uma alteração também, e essa sim dá uma diferença para o Flamengo, é o Flamengo Sport. O jogo atrasado, que foi marcado para a data FIFA de novembro, finalmente a CBF definiu a data do duelo entre Sport e Flamengo, válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro ainda. Duelo que teve que ser adiado por conta da participação do Flamengo no Mundial de Clubes. Vai ser disputado no dia 13 de novembro, uma quinta-feira, às 8h30 da noite. O jogo seria na Ilha do Retiro, porém o Sport vendeu o mando de campo, vai fazer essa partida acontecer lá na Arena Pernambuco. Foi vendido por 3 milhões de reais esse mando de campo, né? Normalmente é uma empresa que vem lá, oferece uma grana e aí o time não tem direito à bilheteria, não tem direito a mais nada, mas já recebe esses 3 milhões na mão. E a gente vai trazer aqui uns números, que foi até um levantamento do Léo José da Coluna do Fla, que vale muito a pena para o esporte essa venda e mostra ainda mais a força do Flamengo, o quanto é diferente o valor praticado quando se fala de Flamengo em relação aos outros clubes. De acordo com o Sport, a proposta é inédita, altamente vantajosa financeiramente, além de garantir a presença da torcida pernambucana. O valor representa a maior receita da história do futebol pernambucano em um único jogo, superando 1.800.000 arrecadados em clássico contra o Sport Náutico na final do estadual de 24. Superando e quase dobrando, porque eles vão ganhar 3 milhões de reais nisso tudo aí. E aí tem um detalhe que nem tá nessa matéria aqui, mas eu fui atrás e fiquei sabendo que normalmente nas partidas normais do campeonato,
um time é obrigado a ceder 10% da carga de ingressos ao time visitante. Com essa venda do mando, a empresa colocou no contrato com o Sport que, ao invés de fazer 90-10, vai fazer 70-30. Ou seja, o Flamengo vai ter direito aí a uma carga 3 vezes maior do que o normal em uma partida como visitante. E a gente sabe que não é uma coisa muito indicada a se fazer, mas muita gente faz, que é comprar ingresso do outro lado. Então, provavelmente, normalmente acontece de muito flamenguista comprar ingresso do lado do Sport, o que acaba dando uma aumentada ainda mais na quantidade de torcida pro Mengão. Então, vamos acompanhar, mas de certa forma só de mudar de 10 para 30 já é uma vantagem legal aí pro Flamengo. Um jogo em que o Flamengo vai se sentir mais em casa, e pro Sport é muito bom também. É bem provável que lá nessa data o Sport já tenha sido até rebaixado. Então, pro Sport é válido aí receber essa grana. E aí, foi feito esse levantamento aí pelo Léo José que eu comentei. A renda líquida de Sport Flamengo pro Sport é de 3 milhões de reais já definidos. Claro que a empresa que faz essa aquisição, ela já conta que tenha lucro. Então, provavelmente o valor, contando aí a compra dos ingressos, vai dar até mais do que isso lá na Arena Pernambuco. Agora, o segundo maior foi o Sport Palmeiras, com renda de 1 milhão e 25 mil na segunda rodada. Logo em seguida, Sport São Paulo com 848 mil, Sport Santos com 522 mil, e aí já vai para Sport Bahia com 123 mil, Sport Bragantino com 75 mil. Você vê rendas bem menores aí, nem se compara com o que está sendo pago aí por esse jogo do Flamengo. Se você perceber, todos esses jogos aí que a gente falou, contra Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, Bahia e São Paulo, a renda total dá 2.596.000 menos do que essa renda do Flamengo. Então, aí você vê a proporção, e serve até mais uma informaçãozinha aí para dona Leila Pereira, dona Carminha do Palmeiras, para entender o tamanho do Flamengo e por que os valores são diferentes. Tá, nesse caso, trazendo dinheiro, inclusive, para o Sport. E aí a gente fica na guarda. Aí o Flamengo tem essa partida como muito importante. É provavelmente um divisor de águas aí, porque vai ser um jogo que o Flamengo vai ter a menos naquela época, já vai ter acontecido o Flamengo e Palmeiras, pode ser um jogo aí extremamente decisivo pro Mengão. E agora, vamos mudar de assunto, vamos falar do Racing, no próximo adversário do Flamengo na Libertadores, na semifinal, que tem um desfalque importantíssimo. Vamos falar aqui sobre o zagueiro Franco Pardo, titular absoluto da equipe argentina, sofreu uma grave lesão muscular, está fora da semifinal da Libertadores contra o Flamengo. Ele se junta a Elias Torres, que rompeu o ligamento cruzado do joelho, e também desfalca o time. Ambos se lesionaram no duelo contra o Independiente Rivadavia pelo Campeonato Argentino. Aí, o Racing já com alguns desfalques, esse agora mais importante, um zagueiro titular absoluto, e de qualquer forma o Flamengo tem que jogar muita bola. O Racing é um time muito competitivo, tem aquele estilo bem argentino mesmo. O Flamengo não pode dar mole, tem que jogar muita bola independente de qualquer desfalque que os argentinos têm. E agora vamos mudar aqui de novo para falar de uma entrevista que o Landim deu, esclarecendo toda essa boataria que estão falando dele, sobre ele ter assinado o contrato com esses valores aí de transmissão. Ele deu todos os detalhes sobre isso. Landim contraria a amiga Leila Pereira e diz que não assinou nada sobre divisão por audiência no contrato da Libra de transmissão do Brasileirão. Em entrevista ao jornal o Globo, o ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, quebrou o silêncio sobre a polêmica envolvendo o clube e a Libra. Quando o estatuto foi assinado, não havia nenhuma negociação de direitos iniciada e ainda era esperada a possível transformação daquele grupo numa verdadeira liga, com a adesão de todos os demais clubes, disse Landim antes de completar. Não é em um estatuto que se esperava que fossem discutidos todos os detalhes de futuros contratos. Ali era importante constar princípios básicos, como, por exemplo, o direito de veto e futuras decisões que o Flamengo obteve. O resto viria depois, completou o ex-mandatário rubro-negro. O vice-presidente de gabinete da gestão Landim, Diogo Lemos, também se pronunciou sobre o assunto. Em primeiro lugar,
é importante separar situações muito diferentes quando me posiciono como torcedor e conselheiro sobre erros administrativos ou esportivos que impactam diretamente o Flamengo. Não hesito em criticar o presidente ou qualquer dirigente. Isso faz parte da transparência e da cobrança natural de quem ama o clube. Outra coisa são questões que envolvem disputas institucionais e judiciais contra outros clubes ou entidades. Como o caso da Libra, qualquer crítica pública que fragilize a posição do Flamengo seria jogar contra o próprio clube, seria dar armas aos adversários. Isso eu jamais farei, mesmo vendo que nem tudo falado é verdade. É preciso também registrar um ponto fundamental. O direito de veto nas negociações da Libra foi uma exigência do então presidente Rodolfo Landim, que garante hoje ao Flamengo a possibilidade de defender seus interesses na justiça e de não ser atropelado em acordos que prejudiquem o clube. Por fim, tenho minhas discordâncias teóricas, estratégicas e práticas sobre a postura do clube no que envolve a Libra, vejo alguns absurdos ditos, incoerências e memória curta e seletiva de quem toca o tema. Mas no debate sobre distribuição de valores, especialmente no que se refere aos 30% vinculados à audiência, Flamengo está certo em lutar por um modelo mais justo e meritocrático, pois está previsto este debate no Estatuto da Liga. Essa é uma disputa que merece todo o apoio, inclusive o meu, pois não se pode distorcer o que é certo. Portanto, não se trata de omissão, trata-se de responsabilidade. Minha crítica sempre será dura quando entender que a gestão erra contra o Flamengo, mas quando o Flamengo está em disputa com terceiros, meu lado será sempre o do clube. Disse Diogo. Resumindo, fazendo um resumão disso tudo aí, longo pra caramba, se eu tivesse visto que era tão longo assim, já tinha dado uma resumida antes. Flamengo assinou de fato o estatuto no início de tudo, que não tinha ainda o detalhamento da questão dos valores, né, dos direitos de transmissão. Isso foi adicionado depois, aprovado por uma parte maior do grupo da Libra. Porém, o Flamengo tem o direito ao veto, então nada poderia ter mudado sem o aval, sem a anuência do Flamengo, coisa que aconteceu. Então, o Flamengo foi até a justiça e conseguiu travar, congelar, bloquear o pagamento da Globo aos outros times, e aí isso é que está gerando todo esse rebuliço. Então, o Flamengo está mantendo sua posição firme e existe uma corrente aí, uma informação de bastidores de que a Libra começa a amolecer, começa a abrir um pouquinho mais as conversas para tentar chegar a um acordo com o Flamengo. Estão recuando, estão vendo que não vai chegar a lugar nenhum, que o Flamengo tem as suas condições já muito bem amarradas e pode ser que haja um princípio aí de reconciliação e de conversas para que haja uma renegociação aí nesses valores do Flamengo. Vamos aguardar e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Falando agora aqui de Bruno Henrique, porque ele acabou conseguindo uma liberação para os próximos jogos. A definição do futuro de Bruno Henrique foi adiada, porque o nome dele não apareceu na pauta da nova sessão do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, instância máxima do tribunal que vai julgar 10 processos nessa sexta-feira 10. Segundo a informação do jornalista Renan Moura, com isso, o jogador segue liberado para atuar graças ao efeito suspensivo. Inicialmente, Bruno Henrique havia sido punido com 12 jogos de suspensão e multa, mas o julgamento definitivo ainda não tem data para acontecer e a gente também vai ficar de olho aqui e trazer para vocês assim que houver essa definição sobre o julgamento dele. Agora vamos falar aqui de mercado da bola, mas antes tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, a gente vem trazendo aqui com bastante frequência, quase que diariamente, que o Flamengo tá buscando
fechar logo as renovações de Filipe Luís e de Arrascaeta. Agora saiu um pouco mais de detalhes sobre essas negociações no Jornal Globo, no Globoesporte.com também. Com o seguinte texto: Flamengo trabalha para definir até o fim dessa data FIFA as renovações de Arrascaeta e Filipe Luís. Com o treinador, a ideia é estender esse vínculo aí por mais um ano até o fim de 2026, com opção de renovação até 2027. Na verdade, só um ajuste aí, é que não é uma opção, é um gatilho automático de extensão de contrato, dependendo aí de algumas metas a serem atingidas nesse primeiro ano de renovação. Então, é essa a ideia do Flamengo. O Flamengo tem expectativa de um desfecho o mais rápido possível, mas o Filipe Luís, que tinha dito que ia sentar essa semana para avaliar, ainda não deu uma resposta da contraproposta do Flamengo, ainda tem alguns detalhes ali financeiros e pode ser que isso fique só para o fim do ano, já com o contrato quase terminando, que eu não acho ideal. Acho que valeria a pena logo fazer essa renovação. O Filipe Luís é muito competente e merece continuar no Flamengo, tem que ter continuidade. Se você for ver aí, tem muitas coisas contra ali o Abel Pereira, acho que a forma de jogar não é das mais bonitas, mas a continuidade sempre traz frutos. Você vê, o time do Palmeiras é um time mais encaixadinho, bem entrosado, mesmo que seja no estilo de jogo deles, não é aquele toque de bola bonito, até porque os jogadores não têm tanta capacidade técnica quanto os do Flamengo, mas você vê que o cara, quando tá com um trabalho de mais tempo, ele consegue trabalhar melhor e isso dá resultados. Então o Filipe Luís, na minha opinião, tem que ficar, e quanto mais tempo ele ficar, o Flamengo deve conseguir se consolidar mais. Comenta aí se você acha isso também. Sobre a Arrascaeta, que inicialmente queria um acordo de 5 anos, negocia agora uma extensão para 3 temporadas. E na verdade aqui fala que até o fim de 29, são 3 temporadas até o fim de 28, né? Fim de 26, 27 e 28. Mas com também metas a serem atingidas, possivelmente para extensão até 2029, de acordo, parecido aí com o que estava sendo falado sobre o Filipe Luís. O BAP deu uma declaração sobre essa possibilidade de renovação com o Filipe Luís, reafirmou o desejo de manter o treinador no comando da equipe. Esse processo nunca depende de um lado só. Se depender do Flamengo, ele vai ficar. Ele diz que quer ficar, então eu acredito que a gente tenha totais possibilidades disso acontecer. Mas são muitas coisas que têm que ser consideradas. O que faz um casal permanecer casado? A vontade dos dois, no momento certo. Até agora, nós temos esse alinhamento, mas, sinceramente, o mais importante no momento é pensar no jogo contra o Botafogo, um dia de cada vez, relatou aí o BAP em entrevista. Vamos ver. Eu acho que vai fechar, não acho que o Filipe Luís vai querer ir para a Europa agora não, e acho que ele só sairia do Flamengo para a Europa, e aí até mais especificamente Atlético de Madrid, se o Simeone resolver sair de lá, aceitar uma proposta aí do mundo árabe para ganhar uma grana a mais. Acho que o Filipe Luís balançaria se tivesse um convite do Atlético de Madrid. Fora isso, acho difícil ele debandar do Flamengo, até porque ele tem material para demonstrar toda a sua capacidade, os estudos que ele faz, incessantes, né? E, além disso, ele é bem remunerado. Então, vamos aguardar aí, mas eu tenho confiança de que ele pode, de fato, vai com certeza renovar com o Flamengo. Negociações de Gerson com o Palmeiras avançam e, inclusive, existe a informação de um acordo próximo entre Palmeiras e Zenit, tá? E, inclusive, entre o jogador e o Palmeiras também vem sendo falado bastante, vem chegando próximos a um acordo para uma chegada em dezembro. O Palmeiras só alinha aí essa questão de forma de pagamento, se vai parcelar, se não vai, mas o Zenit vai ter um certo prejuízo, parece que os valores não chegam até os 25 milhões de euros, é um pouco menos, mas o Gerson chegou lá do jeito que chegou, que a gente viu, totalmente desmotivado, desanimado, péssima gestão de carreira dele, porque a gente sabe que ele e o Marcão soltaram informação de negociação, ou não negaram, pelo menos, antes do Mundial de Clubes, e aí depois ele saiu. Foi uma forma de lidar com a carreira do jogador péssima. Depois ele sai de uma forma afobada, com o Marcão querendo dinheiro a qualquer custo, e o empresário dele, o Carlos Leite, estava em paralelo negociando com o Al Nassr, com o Jorge Jesus. Ele ganharia
praticamente 3, 4 vezes mais lá. Muita grana, o Gerson ficou querendo muito ir para lá, chegou emburrado na Rússia e aí os russos viram que talvez não seja a melhor opção mantê-lo lá. Ele negocia bem fortemente com o Palmeiras, existe uma grande chance de fato dele vir para o Palmeiras em dezembro e começou uma corrente aí nas redes sociais dos rubro-negros, alguns rubro-negros, tá? Vou dizer que a maioria não quer ver o Gerson nem pintado de ouro. Mas alguns vêm falando, por que o Flamengo não tenta atravessar, ia sair no lucro, ia ter um ganho técnico no meio campo e tal, etc. Eu discordo absolutamente sobre isso. Primeiro vamos falar a notícia sobre fatos de o Flamengo tentar ou não, isso eu garanto, o Flamengo não está nem aí pro Gerson agora, não vai tentar, não tem nenhuma possibilidade do Flamengo tentar repatriar o Gerson, não tem interesse nenhum, e agora a minha opinião é que o Gerson e o seu Marcão não merecem o Flamengo, tá? O Flamengo não deveria ir atrás, como não está indo, e acho que ele tem que ir para onde ele quiser. Menos pro Flamengo agora, porque a forma com que ele lida com a carreira dele e, de certa forma, respinga no Flamengo a gestão péssima da carreira, que ele não passe mais aqui no Flamengo tão cedo. A não ser que mude muita coisa, que ele fale muitas coisas esclarecedoras para voltar, mas até então que vá para lá junto com o Andréas, seja muito feliz, menos contra o Flamengo, que chegue em todas as finais e o Flamengo também perca para o Flamengo nas finais. É isso que eu desejo para a carreira do Gerson, mas reforço que é uma das piores gestões de carreira da história. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar porque o Corinthians está entrando em contato com o Flamengo de novo, reforçando o interesse em contratar Michael para o fim do ano. Porém, o Flamengo ele é meio cabreiro com esses negócios com o Corinthians. E, por outro lado, o Flamengo, a gente já falou, tem interesse em alguns jogadores jovens do Corinthians, principalmente o Guinegão e o Breno Bidon. E aí o que o Flamengo está pensando em fazer, já estudando ali uma possibilidade, respondeu ali de certa forma para entender os valores, para fazer uma troca entre Michael e Guinegão ou Breno Bidon, um ou outro, não seriam os dois, um ou outro, e nesse caso de qualquer um dos dois ser aceito pelo Corinthians, o Flamengo ainda voltaria algum dinheiro, porque os dois jogadores são bem jovens e o Michael já tem lá seus 30 e poucos anos, tem um valor de mercado ali de cerca de 4,5, 5 milhões de euros, o Breno Bidon custa lá seus 10 milhões de euros e o Guinegão cerca aí de 6. Isso, claro, valor base de mercado. Quando o garoto é jovem, então ainda a tendência é que uma proposta maior seja necessária para tirar, mas a gente sabe que é o Corinthians, né? O Corinthians está lá atolado em dívida, então um dinheiro à vista na mão é sempre bem-vindo para eles e é esse caminho que o Flamengo quer explorar para tentar ceder o Michael, se livrar de um salário milionário que o Flamengo tem aí de mais de R$1 milhão por mês e ainda de quebra trazer um jogador aí jovem para o elenco do Flamengo, dando aquela rejuvenescida no elenco, como a gente vem falando aí em alguns momentos. Então, vamos continuar acompanhando. O Flamengo pretende fazer uma proposta aí nas próximas semanas já para o negócio ser concretizado em dezembro e qualquer novidade eu trago aqui para vocês, beleza? Por hoje era isso. E fala galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!